O Tinder do Tremembé. Neste roteiro, vamos contar como funcionam as relações afetivas e sexuais entre os detentos no presídio dos famosos e que podem se tornar perigosas e violentas. A lista de celebridades criminosas que estão ou passaram pelo presídio de Tremembé incluem o médico Roger Abdelmaci, o ex-senador Luiz Estevão, o jornalista Antônio Pimenta das Neves, Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, Lindenberg Alves, Elise Matsunaga, além de Suzane Richthofen, os irmãos Cravinhos e muito mais. Meu nome é Jorge Lordelli e eu preciso te comunicar que toda terça-feira às 7 da noite tem live comigo aqui no canal e a oportunidade de você ter contato direto comigo. Prometo responder às suas perguntas na próxima terça, 7 da noite. Combinado? E aproveita o embalo e já deixa o seu like e inscreva-se no canal, pois nos ajuda muito. Mas agora se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, dentro do presídio dos famosos, buscando desvendar como acontecem os relacionamentos heterossexuais e homossexuais através do Tinder de Tremembé, que podem se tornar perigosos. Quando a gente analisa uma ocorrência real, existe um fator que muda tudo, que é o tempo. Quanto mais rápido você entende o que está acontecendo, maior a chance de agir melhor. Mas para isso, não adianta olhar uma câmera de cada vez de forma totalmente isolada. Você precisa conectar as informações. Uma ocorrência pode começar em uma rua, passar por outra rua, envolvendo um veículo, uma placa, alguém observando uma rota de entrada ou uma rota de saída. Quando as câmeras estão integradas, a análise fica mais rápida, mais completa e mais útil para quem precisa tomar providência, que é a polícia. Gente, a empresa CoSecurity trabalha exatamente nessa lógica: integrar câmeras, integrar imagens e informações em uma grande rede colaborativa que auxilia clientes, comunidades e as autoridades policiais. Só para você ter uma noção, hoje a empresa CoSecurity está conectada ao Smart Sampa, ao Muralha Paulista, ao Muralha Digital em Curitiba, ao Monitor OZ e também ao 90 lá no Rio de Janeiro. Isso mostra uma coisa importante: a câmera deixa de ser um equipamento passivo e passa a fazer parte de uma estrutura inteligente de apoio. Ao entrarmos na cadeia de Tremembé, encontramos essa frase, veja, abre aspas: "Este presídio só recebe o homem. O delito e seu passado ficam na portaria." Para ser internado no presídio dos famosos, é preciso que o detento ou a detenta tenha cometido um crime de cunho rejeitado pela comunidade prisional, como estupro, feminicídio ou infanticídio, execução de refém e até mesmo executar membros da própria família com violência. Por outro lado, autores de crimes que tiveram impacto na mídia faz com que passem a ter cadeira cativa no complexo penitenciário de Tremembé. Um outro ponto interessante é que em Tremembé, interior de São Paulo, não se recebe membros de facções criminosas, o que reduz a quase zero as chances de motim ou rebeliões. Além disso, presta atenção: 75% dos presos trabalham na cadeia e, assim, recebem cerca de um salário mínimo mensal. Eles também reduzem tempo de pena trabalhando, pois, presta atenção de novo, a cada 3 dias que eles trabalham, é descontado um dia da prisão. Esse instituto do Código Penal é chamado no direito de remissão de pena. Muitos homens e muitas mulheres detidos em Tremembé acabam iniciando relacionamento homoafetivo. O mais curioso é que visitantes dos presos e presas também passam a ter interesse afetivo ou sexual com as pessoas detidas. Tanto é verdade que Suzane Richthofen chegou a ter um noivo no presídio das celebridades. Mas o que pouca gente sabe é que presos do sexo masculino buscam relacionamento à distância com detentas que estão na penitenciária feminina lá de Tremembé. Eu sei
que você deve ter ficado intrigado para me fazer a seguinte pergunta. Ordela, como é que um homem que está preso em Tremembé vai conhecer uma presa que está num outro presídio onde não tem contato físico e nem virtual? Gente, calma que eu vou te explicar. Primeiramente, é importante você saber que a cadeia feminina está a uma distância de 5 quilômetros do presídio feminino lá na cidade de Tremembé, que fica no interior de São Paulo. Mas acredite se quiser, os detentos da penitenciária masculina de Tremembé acabaram criando um tipo de Tinder para se relacionarem com as mulheres da cadeia feminina. A verdade é uma só, pessoal. Tem um ditado antigo que diz: cabeça vazia é oficina do diabo. Os presos masculinos passam a maior parte do tempo sem fazer nada e, por isso, muitos passam a ter vontade de conhecer, mesmo à distância, as presas que estão detidas na mesma cidade que é Tremembé. Por isso, tiveram a seguinte ideia: se prepara, pois eu vou te revelar tudo. Por intermédio de visitantes, os homens de Tremembé acabam descobrindo quem são as detentas solteiras e atraentes da casa penal vizinha e mandam cartas com galanteios e declarações de amor. Para agilizar a paquera, eles costumam anexar fotografias do corpo inteiro para enredar as pretendentes. Quem garante que essa prática existe é o jornalista investigativo Ulisses Campbell. As cartas amorosas, em média, levam uma semana para serem entregues pelo tal Correio Elegante do Tremembé, que a gente pode comparar como se fosse o Tinder de Tremembé. É importante esclarecer para você que, por medida de segurança, todo o conteúdo das cartas são lidas antes pelos agentes penitenciários. Caso haja um match, as presas respondem às correspondências e aí começa inicialmente um relacionamento virtual entre os detentos da cadeia masculina com detentas da cadeia feminina. Mas deixa eu te contar o que aconteceu lá em Tremembé, presta atenção. Um relacionamento virtual surgiu entre dois detentos. Vinícius Nunes, ele tem 38 anos, e passou a se relacionar por cartas com a detenta Jaqueline Moraes, de 42. O mais curioso é que Vinícius foi preso por matar o irmão de Jaqueline. Deixa eu te contar esse bafafá. Vinícius morava com a sua esposa quando descobriu que ela o traía com um homem que, por coincidência, era irmão da Jaqueline, que está presa lá em Tremembé. Vinícius não teve dúvida, matou o amante da esposa e ele deu 56 facadas. Mesmo assim, o relacionamento à distância foi prosseguindo. Mas a coisa começou a complicar, pois Vinícius se apresentou nas cartas como sendo uma pessoa magra, alta e morena. Ele enviou a Jaqueline uma foto que ele havia tirado na praia. Já a detenta era bonita, sorridente e magra nos registros que ela enviava para o Vinícius. A atração entre eles aumentava a cada carta recebida. Só para você ter uma noção, em uma das correspondências, Jaqueline disse tê-lo achado um gato e muito gentil com as palavras. Vinícius, a gente levantou, sabia escrever e redigir uma carta muito bem. Observe um trecho de uma carta que o Vinícius enviou para a Jaqueline, a sua amada, que estava no presídio ali do lado em Tremembé. Ele escreveu, abre aspas, nunca te vi, nem nunca te beijei, mas a tua ausência me faz imaginar-te perfeita. No retrato enviado na última epístola, recebida com muita alegria, parece-me dona de beleza imprecisa ou, quem sabe, imprevista. Se a ansiedade fosse um câncer, teria morrido eu de metástase. Mas veja o que aconteceu. Em dado momento, os dois acabaram migrando para o regime semiaberto. E assim, eles marcaram de se conhecer na próxima saidinha temporária. E aí, é claro, o grande dia chegou que eles iam se conhecer. Vinícius tomou um banho, vestiu a sua melhor roupa na cadeia
Ele se perfumou todo para ver pela primeira vez a mulher amada pessoalmente. Vinícius foi liberado do presídio para a saidinha às 7 horas da manhã, mas ele teve que esperar a amada por volta de mais ou menos 1 hora, pois ela estava se arrumando toda lá no presídio feminino. A detenta, a Jaqueline, estava impecável em uma roupa apertada e toda maquiada. Mas Vinícius ficou totalmente decepcionado logo no primeiro olhar para a Jaqueline. Ela tinha enviado fotos antigas, quando ela era mais jovem, bem magra e com rosto de menina. Naquele momento do encontro, Jaqueline estava com sobrepeso e excesso de rugas aos olhos. Infelizmente, o interesse afetivo de Vinícius acabou no primeiro olhar. Ele disse que não aceitava mentiras. Vinícius aconselhou Jaqueline a não mentir mais para ninguém, para não criar falsas expectativas, que a correspondente não mentisse mais para não frustrar seus pretendentes com essas mentiras. Jaqueline alegou que não tinha fotos recentes, por isso ele enviou fotos de muitos anos atrás. Vinícius não aceitou as desculpas e terminou o encontro naquele exato momento. Mas Vinícius não perdeu tempo. No portão da penitenciária feminina, ele acabou conversando com uma detenta chamada Marlene, que também teve o direito naquele momento da saidinha temporária. A nova pretendente de Vinícius foi condenada por matar o seu patrão com 20 facadas. Segundo a assassina, ela cometeu crime pois o patrão teria tentado abusar dela sexualmente, mas essa alegação não convenceu os jurados no tribunal do júri e ela foi condenada a 20 anos de prisão. O novo casal, Vinícius e Marlene, passaram os 5 dias de saidinha temporária juntos, uma verdadeira lua de mel. E quando retornaram para a cadeia, eles continuaram a se corresponder por cartas. Você está vendo que o Tinder Tremembé pode revelar mentiras apresentadas pelos presos para impressionar a pessoa interessada. Mas isso também ocorre no aplicativo Tinder, onde milhões de pessoas se inscrevem buscando relacionamento amoroso, relacionamento sexual e até casamento. E muitos acabam parando num distrito policial para registrar ocorrência. A expressão anabolizar o perfil com dados incorretos ou até mesmo mentirosos são frequentemente usados para melhorar a chance de um encontro no aplicativo Tinder. Vou te apresentar agora as 6 maiores mentiras mais usadas no Tinder por usuários. No Tinder é comum encontrar usuários que mentem a respeito de suas preferências para atrair a atenção dos matches. Dessa maneira, declarações enganosas como "eu também adoro essa série" ou "eu também adoro cachorros" e variações delas são usadas para causar a sensação de que as duas pessoas possuem interesse em comum e que, por isso, podem formar um belo par. Essa tática gera uma identificação e estimula o desenvolvimento da conversa online, mas pode fracassar se a pessoa que estiver mentindo se mostrar desconfortável ou não souber responder perguntas sobre o tema. Outra mentira comum em aplicativos de namoro é a falta de disponibilidade. Muitos usuários marcam encontros e desmarcam perto da data combinada, usando desculpas como "preciso resolver uma demanda do trabalho" ou "não estou me sentindo muito bem hoje". Os motivos por trás disso são diversos, como falta de interesse, medo de conhecer uma nova pessoa ou até o surgimento de um programa mais interessante. Nesses casos, quem está mentindo mostra-se indisponível e inventa desculpas para não dizer os reais motivos do cancelamento do encontro, evitando uma conversa desconfortável com um match. Muitas pessoas contam mentiras para suavizar uma rejeição no Tinder, o que pode acontecer após o primeiro encontro mal-sucedido ou até mesmo antes dele. Nessas situações, quem mente busca preservar a conexão e proteger a outra pessoa para que ela não se magoe. Nesses casos, poderão surgir frases clichês como
não é você, sou eu. Ou, não estou em um bom momento agora, camuflando a falta de interesse em prosseguir com a relação. Outro comportamento muito comum é o famoso ghosting, que acontece quando uma pessoa desaparece sem dar maiores explicações. Essa pessoa some como um fantasma. Ele passa a ignorar suas mensagens e ligações, sinalizando desinteresse, mas foge de falar sobre o tema e nunca finaliza a relação, deixa a outra pessoa falando sozinha. Normalmente, o ghosting vem da falta de coragem para lidar com o fim, mas ele pode ser mais nocivo do que ter uma conversa sincera, prejudicando a conexão definitivamente. Cuidado com homens casados que mentem o estado civil. A pesquisa recente revelou que 67% dos homens do Tinder escondem seu real status de relacionamento na web, com a intenção de parecerem solteiros e atraírem um número maior de matches. Além do estado civil, essas pessoas costumam contar outras histórias falsas, omitindo o local onde moram e o seu perfil nas redes sociais, para que se torne mais difícil de descobrir quem realmente são. Outra mentira comum no Tinder e em outras plataformas de namoro diz respeito à situação financeira. Muitas pessoas podem mencionar que ganham salários altos ou que têm profissões que não condizem com a realidade, visando atrair e manter matches por conta de um suposto status financeiro. De acordo com pesquisas que nós tivemos acesso, 13,4% dos brasileiros já afirmaram ter um trabalho diferente da realidade para impressionar seus pares no aplicativo de namoro. Mentir a idade também é uma prática comum no Tinder. As pessoas diminuem o número exibido no aplicativo para chamar a atenção de pretendentes mais jovens ou até para não serem recusadas por usuários mais maduros. Contudo, vale ressaltar que esse tipo de mentira é especialmente perigosa, uma vez que pode facilitar a vida de pedófilos ou predadores sexuais em busca de vítimas muito mais jovens. Mas queria fazer um alerta sobre o famigerado golpe do amor no Tinder, que agora está sendo anabolizado por causa da inteligência artificial. Usuários criminosos de aplicativos de namoro exploram o vínculo emocional para obter vantagens financeiras das vítimas. Antes, um golpista precisava de tempo e habilidade para enganar cada vítima. Hoje, com ferramentas de inteligência artificial, ele consegue criar mensagens personalizadas, ele consegue manter conversas longas e coerentes, imitar vozes reais e até gerar rostos falsos. Gente, isso significa que golpes de romance, falso investimento ou suporte técnico fraudulento estão ficando cada vez mais difíceis de identificar. Toma cuidado. Um dos casos mais recentes que elucida esse problema refere-se ao influenciador digital Luiz Felipe de Oliveira, conhecido como Felipe Reist, que teve a prisão preventiva decretada após ele ser acusado de aplicar o golpe do amor ao se passar por uma mulher e obter mais de R$200 mil de uma vítima. De acordo com as investigações que a gente teve acesso, Felipe criou um perfil falso em redes sociais e aplicativos de mensagens para iniciar e simular um relacionamento amoroso virtual com o alvo escolhido. Além disso, ele se passava, acredite se quiser, por uma mulher. Segundo o Ministério Público de São Paulo, ao longo do tempo, o golpista explora a fragilidade emocional da pessoa enganada para conquistar a sua confiança. Com o vínculo emocional estabelecido, esse malandro digital passou a induzir a vítima a realizar transferências bancárias e diversos pagamentos utilizando desculpas e pretextos variados. No caso de Felipe, a manipulação durou mais de 2 anos, período em que o influenciador conseguiu arrancar de uma pessoa
a quantia de mais ou menos R$ 208 mil. Olha, se toda essa história criminal te inspira a seguir carreira na área policial, eu preciso te apresentar para você o Instituto Oliver, que é, a maior escola preparatória para carreiras policiais do Brasil. Só para você ter uma noção, mais de 2.500 alunos do professor Oliver já foram aprovados e estão trabalhando na PM, na Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Federal, gente, GCM em vários municípios pelo Brasil. E olha, além dos cursos que te preparam para você ser policial, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados e o famoso EJA, para quem está precisando concluir os seus estudos e em seguida prestar concurso para a polícia. Então, acesse o site ou escaneie o QR Code disponível aqui na tela e dê o próximo passo na sua carreira profissional com o Instituto Oliver. E agora chegou a hora, pois eu quero saber a sua opinião. Vamos lá! Você acha que presos devem continuar a ter essa possibilidade, esse direito de mandar e receber cartas? E as saidinhas temporárias que presos que estão no regime aberto têm direito? Você entende que é importante para reintegrar aos poucos o preso, que deveria sair um pouco tempo, ou você acha que é uma regalia que prejudica a sociedade? Olha, quero muito saber a sua opinião aqui, nos comentários. Mas calma, eu tenho um recado importante para você, presta atenção. Toda terça-feira, 19h, tem live comigo aqui no canal Na Cena do Crime. E olha, tô te esperando nessa próxima terça, E aproveita agora o embalo, deixe o seu like nesse roteiro, inscreva-se também no canal, pois nos ajuda muito a postar mais vídeos por semana para você consumir. Ative o sininho de notificação para não perder nada e compartilhe esse vídeo importante, que pode servir como prevenção para muita gente que busca se relacionar através de aplicativos de namoro.